que eu gostava muito, e comecei a iniciá-los a pegar onda. Mas como é que eu fazia? Primeiro momento, eu estava num lugar bem rasinho, onde tem ondas bem pequenininhas, com ele na prancha. Mateus começou. Depois ele não gostou muito não, mas começava assim, com todos eles. E agarrava com eles na prancha e vamos lá. Ia até a areia. Daqui a pouco eu já colocava eles e empurrava. Daqui a pouco, agora fica em pé, e vai. E aí fomos. E aí já estava ficando com uma certa prática naquele lugar. E aí o Gabriel, já mais taludinho aí, já começou a se equilibrar melhor. Em seguida, ele foi se equilibrando melhor. Já começou a olhar para a câmera. Veja que ele, bem vaidoso, já olha para a câmera quando está sendo filmado ali e tal. Ele já está ali bem rasinho ainda, ondas pequenas, mas já está por sua própria conta. Até que depois ele cresceu mais um pouquinho e já estava com sua própria prancha. Mas assim, vou mostrar aqui um slide da Baía de Maracaípe, porque isso é pedagógico. Ali, onde vai aparecer essa primeira marca, é o começo da Baía. Ali é onde as ondas são bem pequenininhas. E ali era onde eu empurrava eles, onde eu ficava com eles nas ondas. Depois nós fomos um pouco mais para dentro, onde já era um pouco mais fundo. Ele já estava comigo e eu remava, ele agarrava nos meus pés, a minha cordinha, e eu puxava ele para dentro d'água. Nós entrávamos juntos ali. Até que um dia nós fomos para o meio da Baía, onde as ondas são maiores, mais fortes e até com certo risco. E ali nesse dia ele completou cerca de 15 anos e nós demos uma prancha de presente para ele. Eu me lembro um dia que fomos sozinhos para o mar, eu e ele levamos a prancha nova, sentamos na areia, e eu disse: agora filho, vamos lá? Eu disse: pai, eu acho que eu vou dar um tempo. Acho que eu vou dar um tempinho aqui. Ele disse: tudo bem, parafina pronta, cordinha amarrada, eu vou na frente. Eu fui. Mas deu alguns minutos, eu estava lá dentro d'água. Uma vez lá vem ele. Chegou. Disse: como é que foi, pai? Ele disse: não, eu prestei atenção, pai. Algumas ondas vinham, paravam. Depois vinha, parava. A inteligência ele puxou da mãe, Valéria. Aí foi, parava. Aí eu achei que eu podia entrar naquela brecha. Ele meteu a cara e entrou, foi lá para dentro e nunca mais saiu. Mas eu estava com ele o tempo todo, lá dentro. E até hoje ele já vai lá para cima das pedras, onde eu não vou. Porque agora é o inverso, quem não vai sou eu. Que é mais perigoso. E hoje ele é um parceiro meu, é um companheiro meu de ondas, a gente surfa junto, e eu não tenho mais a preocupação que eu tinha. Mas ele andou comigo. Você quer ensinar o seu filho? Ensine a ele no dia a dia da vida. Ensine a ele com a sua presença. Ensine a ele com a sua experiência. Ensine a ele mostrando que tem risco, mas que ele pode. Ensine a ele mostrando que você cai também, que você se estreba por lá, que acontece alguma coisa, mas você se levanta e juntos vocês vão caminhar na direção certa. Seus filhos precisam ser treinados assim, dessa forma. Ao lado deles, mostrando as facetas da vida, mostrando as dificuldades e, acima de tudo, mostrando que Deus está conosco e, se Ele está conosco, nós somos capazes, porque tudo posso naquele que me fortalece. Assim eles terão a consciência de que eles poderão ser alguém, que eles poderão se arriscar e, com a nossa ajuda, vencer. E a Bíblia fala que a nossa capacidade é dada por Deus. Esse versículo que eu vou colocar aqui fala de pessoas que foram recrutadas na época da construção dos templos para a obra do tabernáculo, porque tinham dons artísticos. Dons são dados por Deus, se transformam, são habilidades transformadas, e isso precisa ser treinado. E você tem esse papel. Não delegue isso à escola do seu filho, não delegue isso à igreja do seu filho, não delegue isso aos avós, não faça isso. Não delegue isso aos tios, a ninguém. É a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade como pai. No fim, você pode não ser uma estrela, mas você pode fazer parte do time. E eu digo sempre aos meus filhos que as coisas são difíceis, que a vida, na maioria das vezes, é difícil. Estudar é difícil, trabalhar é difícil, ministério é difícil, casamento é difícil. É uma bênção, mas é difícil. Apoie os seus filhos. Seja o suporte deles. Porque dói nos meus ouvidos quando eu escuto alguém dizer: eu não posso falar com os meus pais, pastor.
eles não me compreendem, eles não me ouvem, eles não me entendem. Terceiro, eu preciso da habilidade para desenvolver nos meus filhos capacidade de relacionamento. Esse é o terceiro desafio para criar filhos completos. E venha comigo, nós estamos vivendo em uma era de tanto desenvolvimento tecnológico, tanta coisa fantástica que está acontecendo nessa área que nos impressiona. Mas ao mesmo tempo, temos falhado na habilidade de manter relacionamentos. Eles estão se quebrando com uma facilidade impressionante. Os jovens desse tempo não sabem muitas vezes como funciona esse negócio de emoções, sentimentos. A humanidade está se tornando especialista em produzir crianças com dificuldade de relacionamentos. Eu tenho receio que um número impressionante de crianças esteja crescendo como professor Pardal, sabendo de tudo, mas no futuro se torna um Pato Donald, que nunca conquistou aquela Margarida, e aqueles três pirralhos dá um trabalho danado e ele não sabe como lidar com o menino. Eu não quero criar professor Pardal. Eles não aprendem a habilidade de conversar, de dialogar. Por conta disso, milhões de crianças e adolescentes estão dominadas por um monitor que não demanda relacionamento, enchendo-se de relacionamentos virtuais, como falei aqui a semana passada, isolados da vida, que é verdadeiramente comunitária. Pois atentem, pais, por favor. Não hesitem em orientar seus filhos em desenvolver habilidades de relacionamento, pois poderá ser o início, se isso não acontecer, do maior fracasso da vida deles. Observe o seu comportamento nessa área e se preocupe com isso. O comportamento dos seus filhos, esteja de olho. São isolados, são assim, como estão? Chegue junto deles, porque tem alguém que vai chegar junto deles, antes de você. Tem um traficante, tem um passador de droga, tem alguém que vai chegar junto dele antes de você. Tem um pedófilo, tem alguém que pode chegar antes dele, antes de você, junto dele. Responda com sinceridade isso. Você demanda do seu filho mais resultados de tarefa ou desperta a necessidade de relacionamento? Eu pergunto isso, sabe por quê? Porque pais que se preocupam com seus filhos, isso é justo, só perguntam aos seus filhos, quando eles chegam da escola, como é que é? Como é que foi a escola? E a nota? E a prova? E a aula? Qual é a tarefa? Qual é o próximo passo? E aí, filho, como é que foi o dia? E os amigos lá? E a turma? Professora, tudo bem com ela? Está muito braba ela? Como é que ela está? Relacionamentos. Tarefa, tarefa, tarefa. Robozinhos formados. O que adianta o sujeito saber qual é a vazão do Rio São Francisco e não conhecer nada de relacionamentos humanos? Mostre para os seus filhos que você também erra, que você precisa de conversar com sua esposa, com seu marido. Às vezes tem conversa com ser grande, explique para ele isso. Porque a Bíblia diz, se você tem alguma coisa com seu irmão que pecou contra você, vá a ele, converse com ele. Assim também funciona com sua esposa, com seu marido. E assim você ensina seus filhos sobre relacionamentos, você estará preparando-os para a formação de amizades, de namoros, que sejam saudáveis, casamentos que durem, trabalho que produza, ministério que seja eficaz. Sejam inteligentes, lembra que Jesus disse, sejam inteligentes como a serpente. A sua presença é importante. Eu quero que você acompanhe comigo esse clipe, esse vídeo aqui, que pode trazer uma mensagem para ilustrar isso no nosso coração. Preste atenção, talvez você já tenha visto, alguns não. Vamos ver de novo. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกอย่าทิ้งเดียวเราลูกผู้ชายนะ
อยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอ้ผมฉันเห็นแกไปมั่วสุมดนตรีนั่นละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษก็อย่างที่ผมบอกผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ไทยประกันชีวิต Sua presença é fundamental na vida do seu filho. E não imagine que o tempo já passou. Por último, eu quero dizer que nós precisamos da habilidade para dar uma base espiritual aos nossos filhos, para que eles possam edificar as suas vidas. Porque aqui nós estamos chegando no fim, mas sem deixar de falar de algo fundamental. Eu digo essas coisas porque existe uma grande possibilidade de muita gente estar criando seus filhos com elevada autoestima, com grande senso de competência, com boas habilidades de relacionamentos. Isso tudo junto pode estar levando o seu filho numa direção, numa velocidade impressionante para algum lugar, mas não sabem para onde. E a pergunta fica, para onde os seus filhos estão indo? Não há como criar filhos completos sem que eles tenham uma ideia perfeita da dimensão espiritual. Eu tenho dito aqui que tenho escutado de muitas pessoas, muitos pais, dizendo simplesmente e até orgulhosamente que não irão influenciar na formação e na decisão espiritual dos seus filhos. E isso soa tão moderno, isso soa tão pluralista, tão avançado, tão relativista, tão pós-moderno. E onde você vê a falha nisso, eu vejo uma falha grande aqui. Não há como você criar um filho num vazio de valores. Não há nenhuma possibilidade. O vazio nunca acontecerá, pois onde ele vai receber valores, contravalores. A batalha está travada. E é essa, os valores que você ensina ou não, e os valores que o mundo com certeza está ensinando. Onde quer que vão, eles receberão valores, ensino, imagens, propaganda, filmes, novelas, seriados. E agora tem um seriado aí na televisão, muito cabeça, chama-se Aline. A Aline é uma jovem desse tempo, que vive uma frustração, que vive em cima de uma dúvida cruel, porque se relaciona com dois homens. Está tentando mostrar para o seu filho, para essa geração, que isso é normal e que é assim mesmo que as coisas devem acontecer. E se você não desliga a televisão, ou se está ao lado deles, dizendo, você percebe, filho? Que coisa distorcida, veja o que Deus quer para nós. Será que é isso que Deus pretende para nós? Vamos ver onde é que Deus fala sobre isso. Mas se você abre aquela televisão, liga aquilo ali e fica assistindo e dando risadas com ele e achando interessante, você está indo junto com ele para um buraco que um dia você vai se arrepender. Tudo isso envolve moral, envolve sexualidade, personalidade, prazer, ódio, amor. E todas as vezes que eles se expõem a isso, eles absorvem esse